Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo sobre o El Chato, que fica aqui em Galápagos. Fica aí, não sai não. Bom, hoje eu tive a oportunidade de vir visitar uma finca. Uma finca aqui em Galápagos é mais ou menos como que a gente descreve como chácara aí no Brasil. E eu vim visitar essa finca que é conhecida como El Chato, que é um lugar super turístico aqui em Galápagos, onde a gente consegue ver muitas tartarugas gigantes terrestres. Então eu vou contar para vocês o que eu aprendi hoje, que foi uma tarde muito incrível. Uma coisa interessante é que a maior parte das tartarugas, na verdade todas as tartarugas que eu vi aqui hoje, são macho, né? São machos. Como que eu sei que uma tartaruga terrestre é macho? Por causa do comprimento da cauda. Os machos têm uma cauda maior do que o das fêmeas, porque as fêmeas estão na época da nidação. Então teve o período de acasalamento em que os animais copularam, né? E agora que as fêmeas elas estão para fazer a postura dos ovos, elas vão para regiões mais costeiras, regiões que ficam mais próximos à praia, para poder colocar os seus ovos, fazer a postura desses ovos. Não que elas vão colocar os ovos na areia da praia como fazem as marinhas, por exemplo, mas elas colocam ali perto das pedras e dos lugares assim certinhos que elas já têm para colocar os ovos. Inclusive tem uma situação bem preocupante, porque Galápagos sofre muito com a questão das espécies que foram introduzidas, e essas espécies acabaram virando pragas aqui. Então uma preocupação muito grande com esse momento de nidação dessas tartarugas é porque os porcos que viraram praga aqui acabam se alimentando dos ovos dessas tartarugas, e a população consequentemente vai acabar diminuindo, né? Então existe uma preocupação muito grande. Os pesquisadores que trabalham com essas tartarugas acabam colocando umas telinhas em cima dos lugares onde os ovos estão, mas muitas vezes os porcos eles conseguem tirar essa telinha e acabam se alimentando dos ovos. Outra coisa interessante sobre essas tartarugas é que elas vivem muito tempo. Elas podem chegar a 100, 120, 130 anos. A gente viu aqui o dono do El Chato, né, que foi com a gente aqui no passeio, ele mostrou pra gente tartarugas que têm 90, 95 anos, tartarugas que pesam 150, 200, 300 quilos. Como que eu sei tudo isso, né? Primeiro que o cara manja, porque isso aqui é dele, então ele conhece essas tartarugas melhor que ninguém. Mas em relação aos anos, à idade dessas tartarugas, o casco da tartaruga tem um processo muito semelhante com o que acontece com o caule das árvores, né? Você consegue saber a idade de uma árvore pelos anéis do caule. Então, na tartaruga é possível observar os anéis que existem ali de crescimento do casco da tartaruga, e aí você consegue ver, além de ver pelo tamanho também, que contando aí esses anéis, ou pelo menos vendo que tem muitos anéis, essas tartarugas elas são bem velhas ou elas são mais jovens. Outra coisa muito interessante também é que essas tartarugas aqui, elas são herbívoras, tá bom? Elas originalmente elas não comiam fruta, elas comiam apenas a grama e as plantas que tinham aqui. Com a entrada do homem aqui na ilha, com a colonização, com a introdução de espécies de frutas, essas tartarugas então passaram a modificar seus hábitos, passaram a se alimentar de frutas, frutas que originalmente não faziam parte da sua dieta.
O lugar onde essas tartarugas costumam ficar, o que é muito interessante que eles estavam dizendo, é que é um lugar onde as plantas não têm raízes muito profundas, porque as tartarugas costumam comer essas plantas e elas não têm dificuldade para arrancar essas plantas do solo, né? Então, se essas plantas tivessem raízes muito profundas, as tartarugas iam ter muita dificuldade de se alimentar para poder arrancar essa planta do solo. Então, é muito interessante ver que a harmonia, né, que esses animais vivem, que todo o ambiente trabalha junto, elas estão ali justamente vivendo num lugar e que o alimento é fácil, é simples. Essas tartarugas, elas são importantes para a dispersão dessas sementes porque é uma coisa muito parecida, na verdade, que acontece com o boi. O boi, ele não tem um sistema digestório apropriado para fazer a digestão do pasto que ele come. Ele tem micro-organismos que ajudam ele nesse trabalho e aí, se você já reparou, né, quando o boi ele faz cocô, ele é cheio de fibras, né, que você consegue ver realmente o que ele comeu. O cocô da tartaruga é bem parecido com isso, você consegue ver a planta quase que inteira. Por quê? Ela tem um metabolismo lento, ela não consegue digerir ou aproveitar o máximo que ela pode dessas plantas. Então ela tem que comer uma quantidade muito grande para ter tudo que ela precisa. Então ele estava dizendo pra gente que elas chegam a comer cerca de 40 quilos de plantas de mato por dia, porque ela tem metabolismo lento, então ela demora para pegar os nutrientes, para absorver esses nutrientes. E é importante lembrar também que, como eu estava dizendo, elas não digerem as sementes e elas não têm dentes que servem para quebrar essas sementes. Então, o que elas fazem? Elas comem a semente, o sistema digestório delas acaba tirando aquela primeira capinha da semente, que é um pouco mais dura, né? Os ácidos estomacais, etc., acabam tirando aquela casquinha mais dura, e como ela anda muito, ela vai para vários lugares. Quando ela faz o cocô, a semente cai num lugar diferente e ela já está prontinha para germinar. Então, as tartarugas aqui, elas são chamadas de jardineiras de Galápagos, porque além de manter o mato ali sempre baixinho, porque elas se alimentam deles, elas também acabam dispersando essas sementes e auxiliando no processo de reprodução das plantas. Então, é uma coisa bem interessante que a gente viu aqui também. Uma coisa muito legal que a gente estava vendo, que eles estavam explicando pra gente, é que o casco das tartarugas tem essa cor preta porque ajuda elas a armazenarem calor. Se você for lembrar aí das coisas que você aprendeu na escola, talvez alguns tenham dificuldade para lembrar porque mataram essa aula, mas os répteis são animais de sangue frio. Então, eles não têm um mecanismo próprio para controlar a temperatura corporal. Então, eles têm que ficar um pouquinho no sol, depois quando a temperatura sobe, eles saem, eles vão para a água para ajudar a esfriar o corpo. Então, o fato deles terem essa carapaça, esse casco, com a cor mais escura, ajuda eles a reterem um pouquinho de calor para auxiliar nessa temperatura do corpo, né? Se a gente for lembrar também das aulas de física, a cor preta, normalmente quando a gente usa roupa mais preta, né? Ela é mais quente, por quê? Porque ela retém mais o calor, né? Ela absorve ali todas aquelas luzes do espectro da luz, então elas são mais quentes. É o mesmo princípio com a cor da carapaça dessas tartarugas. Aqui no túnel de lava é um lugar muito legal que tem aqui no El Chato. Por quê? Porque, como eu disse no vídeo que vai passar no card aqui em cima, Galápagos tem origem vulcânica. Então, no início da formação das ilhas, quando aqui em Santa Cruz ainda tinha vulcão que era ativo, as erupções vulcânicas espalhavam muita lava e as lavas às vezes tinham um fluxo que vinham por dentro da terra e faziam esses túneis aqui. Esses túneis eles foram formados por quê?
Porque a parte de cima da lava, ela começa a se solidificar primeiro do que a parte de dentro. Então, conforme a lava ia passando, a parte de cima ia se solidificando, e aí depois, quando o fluxo parou, o caminho ficou e a parte de cima acabou formando um túnel quando se solidificou. Então é um lugar muito legal, inclusive aparece no filme Aventuras em Galápagos, e é uma ótima pedida quando você vier para cá e vier no El Chato conhecer tudo aqui. Esse túnel que foi formado aqui, tem um aqui atrás, né? E também tem um aqui atrás de novo. Esse túnel e aquele é o mesmo, não são dois diferentes. É porque o lugar onde eu tô aqui, o teto colapsou, né? Então acabou ficando esse espaço vazio aqui, mas na verdade é uma coisa só. E aqui no túnel de lava eu termino meu passeio no El Chato. Não esquece de dar o joinha, de curtir o vídeo e de compartilhar, gente. Até a próxima!